Fala pessoal, tudo bem? Bom, dando seguimento aqui, né, na nossa trilha aqui de técnicas para engenharia de prompt, nós vamos hoje apresentar mais três, tá? Três técnicas aqui interessantes, tá? Que vai trazer mais robustez aí no nosso conhecimento na linha de IA generativa, tá bom? Vamos lá. A primeira é a Chain of Thought, né, que é uma técnica, tá, usada para incentivar os modelos de maneira mais eficaz, ou seja, a gente começa a dividir esse raciocínio em pedaços, tá? Em vez de passar para o modelo a questionamento de maneira completa, a gente começa a fracionar isso aí para que o modelo traga mais performance para a gente na hora de responder, tá? E aí a gente consegue com isso também entender o racional desse modelo, ou seja, como foi que ele chegou até ali, tá? De maneira mais passo a passo, digamos assim, tá bom? Então ele consegue trazer com isso mais precisão do que no modelo trivial, tá? E aí como é que ele funciona? A gente pede para o modelo pensar passo a passo, tá, sobre a solução. Então a gente começa a dar caminhos para ele fazer isso. Esse pensamento passo a passo é como se fosse dicas que a gente pode dar para o modelo, tá? Simulando aí um modelo mais analítico, né? Não tão resumido. Aí a gente começa a reduzir esses erros, tá? Em tarefas que exigem raciocínios aí, como cálculo, lógica ou tomada de decisão. Então ela é útil em problemas mais complexos, né? Divide esse problema em pedaços e vai explicando isso para o modelo e a partir daí ele consegue, logicamente, raciocinar, digamos assim, entre aspas, para trazer essa informação de maneira mais detalhada, tá bom? A gente vai ver isso agora na prática para vocês entenderem um pouco dessa ideia. Bom, dando seguimento aqui, vamos olhar agora aqui no chat GPT, tá? A gente vai continuar com o chat GPT, depois a gente vai mudar aí ao longo da jornada, a gente vai ter uma série de soluções aí de fornecedores diferentes aí para a gente trabalhar também aqui. Mas vamos olhar com o chat GPT como é que funciona a ideia do chain of thought aí que a gente falou, tá? Primeiramente, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai trazer uma sentença sem o chain of thought aqui para a gente validar, tá? Uma sentença bastante simples aqui que eu vou colocar aqui para a gente dar uma olhada. Essa sentença não tem uso da técnica aqui do COT, né, do chain of thought aqui, e a gente vai dar uma olhada como é que ele vai se comportar aqui na resposta. Olha só, João tem 10 maçãs e dá 4 para Maria, tá bom? Então a pergunta é, quantas maçãs, né, João terá? Ele vai responder para a gente aí. Ele ficou com 6. Maravilha. Então, essa é uma técnica comum, né? É uma maneira comum, básica da gente apresentar. Agora vamos pensar aqui na ideia usando o chain of thought aqui, como é que ficaria, tá? A gente vai reformular, tá, essa sentença e vai pedir para ele fazer o seguinte. Nesse caso aqui, uh, João tem 10 maçãs. Se ele dá 4 para Maria, quantas ele ainda terá? Né? Explique passo a passo. Vamos olhar a diferença agora, tá? Bom, aqui a gente consegue entender que ele traz um raciocínio, né, para a construção da resposta. Ele fala aqui que houve uma quantidade inicial de 10 maçãs com o João. Essas maçãs ele dá para Maria, né, dá 4 maçãs para Maria, subtrai, tá, para encontrar o restante, coloca a fórmula tal qual a sentença anterior e depois apresenta o resultado final. Então você viu que ele quebrou isso em 4 passos, né, até chegar nessa conclusão de 6 maçãs. E isso você pode utilizar para qualquer problema, tá, que você queira resolver. Vamos fazer outro exemplo aqui. 3 amigas, vamos pensar assim, 3 amigas, tá? quiseram quiseram vender brigadeiros. Um, a Ana, a Ana contribuiu com 30% dos ingredientes.
a Joana com 25% e a Maria com 45%. Ok? Essa é a primeira parte. Elas fabricaram 300 brigadeiros e os venderam. E os venderam a R$ 3 cada. Quanto cada uma delas recebeu em dinheiro. Explique o passo a passo. Vamos lá. 3 amigas quiseram vender brigadeiros. A Ana contribuiu com 30%, a Joana com 25% e a Maria com 45%. Elas fabricaram 300 brigadeiros e os venderam a R$ 3 cada. Quanto cada uma delas recebeu em dinheiro? Explique o passo a passo. Vamos lá. Então, ele calculou o valor dos brigadeiros, determinou quanto cada amiga deveria receber, com base no percentual de contribuição dos ingredientes. Ok? Então, a divisão do dinheiro ficou proporcional ao valor investido em ingredientes de cada uma. E com isso, cada uma recebeu seu valor proporcional. A Ana 270, a Joana 225 e a Maria 405. Bom, aqui a gente finaliza um pouco do entendimento, né, e da visão aqui de como é que a gente trabalha o Chain of Thought aqui como mais uma técnica, tá, de engenharia de prompt. Bom, outra técnica que a gente vai falar aqui é o List to Most, tá? Ou seja, a gente vai sair de um prompt simples, tá? E vai chegar num prompt mais detalhado. Então a gente começa nesse modelo aqui, nessa técnica, com perguntas simples, e à medida que a gente vai entendendo os retornos, a gente vai começando a detalhar um pouco mais essa pergunta, tá? À medida que a gente vai obtendo a resposta dos prompts anteriores, tá bom? Então, assim, o que é que a gente consegue com essa técnica? A gente consegue ajustar o resultado com maior precisão. Por quê? Porque o GPT ou qualquer outro modelo, ele vai começar a guardar a memória das perguntas, né? E a gente vai começar a ir refinando isso aí. A gente não traz uma carga inicial para o modelo e a gente vai experimentando esse retorno, tá? À medida que a gente vai trabalhando, tá bom? Agora a gente vai ver também isso aqui na prática. Bom, dando sequência aqui, né, na nossa parte prática aqui, falando lá do List to Most, que a gente apresentou agora o slide, vamos dar uma olhada aqui na parte prática, tá bom? Vamos lá, a gente vai começar com um prompt bem simples, tá? Pedindo para ele descrever aqui o smartwatch. Escrevam o smartwatch. Vamos lá. Essa é uma visão um pouco simples, né? Ele está trazendo para a gente aqui. Agora, dado esse resultado, tá, a gente pode pedir alguma coisa mais detalhada. Vamos pensar o seguinte aqui, criar um prompt intermediário aqui, tá? E que a gente não só pede para ele descrever o smartwatch, mas pede para ele destacar suas principais funções
para os esportistas, tá? Pessoas que praticam esporte. Vamos lá o resultado. Aí você olha que ele começa a trazer características, né, do smartwatch para pessoas que praticam esporte. Então, olha, monitoramento de atividades físicas, sensores de saúde e desempenho, planejamento, conectividade, durabilidade, recursos adicionais. Então, você olha que esse prompt ele traz uma visão bem mais detalhada do que a primeira, né, que está um pouco mais genérica aqui. Tá ok? Aí a gente vai fazer o último refinamento aqui para chegar no detalhado, né, que foi do simples para um intermediário e agora a gente vai para um mais detalhado, tá? Nesse aqui, a gente vai pedir para ele fazer o seguinte aqui, que ele inclua, né, com relação a esse smartwatch ideal, que ele coloque aí funções de saúde, conectividade e resistência. Vamos lá para ver o que é que ele vai gerar. Ele já traz aqui, olhando para a saúde, o que é que deve ter, né? A questão do monitoramento da frequência, a questão do oxímetro, o VO2 aqui, o ECG. Então, assim, você olha que a gente passou aqui para ele duas funcionalidades importantes aqui, que seriam a parte de conectividade, três, né, desculpa, saúde, conectividade e resistência. Ele detalhou isso aqui para a gente, tá? E ainda trouxe algumas funcionalidades adicionais, ou seja, a gente saiu de uma pergunta bastante genérica, pediu para ele trazer aqui suas principais funções para pessoas que praticam esportes, e na terceira opção aqui, a gente pediu para ele destacar principalmente as funções de saúde, conectividade e resistência. E é assim que funciona essa abordagem, a List to Most aqui que a gente falou, ok? Valeu, pessoal. Bom, para finalizar, né, a última técnica desse vídeo, a gente vai falar de uma técnica chamada Step Back. Então, o que é que consiste essa técnica agora? Ela consiste em reformular um problema ou instrução para que o modelo tenha uma visão mais ampla, né? Ele compreende melhor o contexto antes de trazer a solução específica. Ou seja, eu vou dar um passo para trás e dizer, cara, primeiro, qual é o problema que eu tenho aqui? Me contextualiza isso. Em vez de eu pedir logo uma resposta detalhada, eu começo a fazer um bate-papo aqui com o modelo e digo, olha, primeiro vamos entender, né, qual é o problema. Né? Depois a gente traz elementos para ele, né, para que esse modelo ele consiga ter subsídios, tá, para trazer, a gente pode trazer tanto exemplos como opções, tá? Porque aí ele vai conseguir construir uma resposta mais robusta, tá? E aí você consegue melhorar a qualidade da resposta, porque aí ela vai ter uma base mais clara, e um pouco mais estruturada para poder trabalhar, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá para a parte prática aqui da nossa técnica aqui de step back, tá? Bom, a gente vai começar, né, com a pequena proposição aqui. A ideia é que a gente peça, tá, para se criar um plano para a modernização de sistemas legados em empresa. Tá? Eu vou querer que o modelo aqui crie um plano para mim para modernizar o sistema legado. Tá? Mas beleza, até aí tudo bem. Agora a ideia é como é que eu faço essa pergunta para ele? Porque o plano ele pode ter uma série de fatores. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é justamente fazer um primeiro prompt para o step back, né? Eu vou fazer uma pergunta básica para ele, tá? Então, a minha primeira pergunta antes de chegar no meu plano, tá? É justamente essa aqui, olha. Quais são os principais fatores a serem considerados na modernização do sistema legado? É uma pergunta, tá? Então, eu dei um passo para trás aqui e antes dele criar o plano, eu pedi para ele primeiro me explicar aqui quais são esses fatores, tá? Quais são os principais fatores? Então, ele está trazendo, olha, a análise do sistema existente, que é justamente um assessment para entender o sistema, identificar quais são os objetivos estratégicos da empresa com relação a esse sistema, se ele quer continuar, se ele quer descontinuar esse sistema daqui a 5 ou 10 anos ou daqui para o ano que vem, quer fazer uma substituição por um novo, tá? E aí, qual é a abordagem que a gente quer trabalhar aqui, se a gente vai melhorar o código, se a gente vai migrar para uma cloud, por exemplo, mantendo a mesma estrutura, se a gente vai recriar esse sistema em uma nova arquitetura, com novas tecnologias,
né? Ou vai substituir, adquirir um pacote de mercado. Então, assim, ele já passou para mim os fatores aqui que são importantes para fazer esse trabalho, tá? Aí agora vem a minha pergunta, que era justamente o que eu queria fazer, que era criar esse plano, tá? Então, assim, como é que eu faço isso? Já que eu tenho esses fatores já na mão, ele já me respondeu isso aí, agora sim, eu dei um passo para trás, entendi quais são os fatores, agora eu vou dizer para ele, cara, agora cria para mim, com base nesses fatores, um plano detalhado para modernizar esses legados, ok? E agora ele vai criar o plano para mim, porque ele já deu um passo para trás e entendeu quais seriam esses fatores. Bom, aqui ele está gerando o plano completo, né? Desde da concepção aqui até a parte da melhoria contínua. Bom, pessoal, com isso a gente conclui aqui, né, essas três técnicas aqui um pouco mais avançadas, né, do que do vídeo anterior com relação à engenharia de prompt. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês se inscrevam no canal para quem não se inscreveu. Deixe seu like, deixe seu comentário e vamos em frente aí na nossa jornada aí de inteligência artificial mais engenharia de software.